tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Gente, são tantos assuntos que eu já peço de antemão desculpa pelo tamanho que provavelmente esse vídeo vai ficar. Oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Assunto número 1, Roger Machado e o cargo de técnico do Grêmio. Pois é, gente, depois do jogo contra o Ituano, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva falando que o Grêmio ainda passará por instabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. O certo é que pelo menos até o Vila Nova, ou seja, até a próxima sexta-feira, o técnico Roger Machado está garantido no cargo de técnico tricolor. Esta é uma garantia que me fizeram, que não tem um prazo ou nada de análise, mas até 2 jogos para frente isso é garantido. Independente se o resultado será bom ou ruim contra o Criciúma nesta terça-feira, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Roger tem a confiança de muitos nos bastidores, mas há uma incerteza quanto a resultados. O Grêmio entende que vai conseguir o acesso para a Série A, do Campeonato Brasileiro e que o trabalho do Roger tem dado essa consistência de acesso ao tricolor. Então vamos aguardar, mas pelo menos até a próxima partida em casa tá tudo tranquilo, tá tudo certo. É óbvio que resultados paralelos como o jogo contra o Criciúma, vir para casa com resultado ruim, podem ser decisivos para outras situações, mas por enquanto não se fala em demissão do técnico tricolor. Aliás, sobre o jogo contra o Criciúma fica aqui o segundo tópico. Bruno Alves teve um problema no tornozelo, mas não deve preocupar para o confronto contra o Criciúma. Ele vem sendo avaliado, não foi constatada nenhuma lesão no jogador e o zagueiro deve ficar à disposição do técnico Roger para a partida. Treino com portões fechados nesta segunda-feira para avaliar a condição não só deste atleta, mas também do time que vai a campo diante da equipe de Santa Catarina. Assunto 3, Renato Portaluppi. Muitos torcedores pediram Renato Portaluppi depois do jogo contra a equipe do Ituano na última sexta-feira e lembram a velha frase do Renato dizendo que ele não é convidado, ele é convocado? Pois bem, mais uma vez esta é uma verdade, só que neste momento o Grêmio não procurou o treinador e nem vai. Esta direção atual não deve procurar o técnico Renato Portaluppi. Primeiro motivo e o mais óbvio deles é porque o técnico Renato Portaluppi não assumiria com esta direção tendo em vista que ela vai sair. O técnico Renato, para assumir o Grêmio na próxima temporada, só a convite do novo presidente. E aqui ficam algumas informações. Pelo menos 2 dos 4 principais candidatos que o Grêmio tem a presidente têm interesse em conversar com o técnico Renato Portaluppi. Obviamente que eles têm outros nomes na mira, mas entendem que o nome do técnico Renato Portaluppi seria interessante para 2023. Não há uma unanimidade entre os candidatos principais do nome do técnico Roger Machado. Ele inclusive disse que gostaria de ficar, mas que não depende apenas dele para a sua permanência. Assunto 3. Vamos falar sobre os 50 milhões. Pois é, o presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou em entrevista à Rádio Gaúcha na última sexta-feira que o Grêmio precisará de 50 milhões para fechar a temporada. Lembra que a gente falou muito sobre a suplementação orçamentária? Pois é, esses 50 milhões virão até o final do ano para suplementar financeiramente o tricolor. A curiosidade aqui é que o presidente disse em entrevista à Rádio Gaúcha que esse dinheiro deve vir de vendas. Então o Grêmio imagina vendas para o final do ano, até porque as janelas principais do futebol da Europa estão fechando e aquelas janelas intermediárias, que são as do mercado árabe, só com uma proposta muito boa para levar qualquer um dos jogadores atuais do tricolor. Não há nenhuma perspectiva em relação a isso, mas coloquem esse número na cabeça, são 50 milhões a mais para que o Grêmio saia dessa temporada sem grandes problemas, mas inicie a temporada 2023 tendo que pagar as dívidas em relação a estes valores. O assunto 4 é Biel. Pois é, quem deu essa notícia foi o meu grande parceiro Wilson Pimentel do site torcedores.com. De fato, a direção atual do Grêmio procurou o Fluminense para alinhavar algumas possibilidades de permanência do Biel para a próxima temporada. Só que não vai finalizar esta negociação, pois é igual àquilo que nós já vimos falado em relação a outros negócios. Esse jogador, assim como outros do atual cenário, eles têm vínculo encerrando no final do ano e o Grêmio tem um passe fixado de 9 milhões de reais para comprar o Biel.
O detalhe é, o Grêmio vai alinhavar com a direção do Fluminense perspectivas desta compra e aí deixará dentro daquele relatório imaginado para a próxima direção aquilo que teria de ser feito para permanecer com o Biel ou não. Há um entendimento nos bastidores que o Biel é um jogador que tem sido muito importante na Série B e que pode ser uma peça importante no elenco do Grêmio para a Série A do Campeonato Brasileiro. Último assunto desse vídeo, perdão por esticar demais, é Eduardo Vargas. Vocês devem ter ouvido falar o nome do Eduardo Vargas nas redes sociais nas últimas horas. Mas o que eu consegui apurar até aqui, primeiro, ele não foi procurado pelo departamento de futebol atual do Grêmio, mas ele está na lista de nomes que o Grêmio identifica que para 2023 possam ser contratados para reforçar o elenco. O grande detalhe é que não há nenhum negócio em relação ao Vargas. O Vargas tem um ambiente muito atritado hoje na equipe do Atlético Mineiro, a tendência é que ele seja afastado do elenco momentaneamente sem ser aproveitado em mais nenhuma partida. Para o próximo ano, o jogador que tem um contrato longo ainda com a equipe do Atlético sairia por empréstimo e deixaria a equipe do Galo para jogar em outro clube do futebol brasileiro. Existe um detalhe importante em relação ao Eduardo Vargas. Os filhos do Eduardo Vargas têm mãe gaúcha e ela já está aqui com as crianças. O fato é o seguinte, eles já não vivem mais uma relação, mas o Eduardo Vargas quer estar perto dos filhos. Por isso o Grêmio aparece como uma possibilidade também para o jogador. Mas é importante que eu diga para vocês aqui, não existe negociação com o Eduardo Vargas nesse momento, tá bem? Perdão, vídeo muito longo, grande abraço, até a próxima, fui!